depender muito do horário que os professores têm para fazer, né, os passeios na cidade. A cidade hoje provavelmente deve estar muito cheia, tem bastante gente chegando na cidade. Isso costuma tumultuar o passeio e a gente precisa de o tempo todo estar otimizando o tempo, beleza? Bom, nós estamos aqui com o professor Moisés, a gente trabalha junto há uns tempos já. E mais uma vez, eu falo que Deus nos deu o privilégio de nós nos reencontrarmos para fazer com vocês aí esse trabalho de campo. Eu ultimamente sempre, eu tenho começado o meu trabalho com uma reflexão. E as minhas reflexões, elas são do momento, né? Então, hoje eu gostaria de falar para vocês uma coisa importante que é a esperança. Tá? O que seria a esperança? A esperança é um sentimento que a gente produz. E esse sentimento ele nos leva a estar confiados num amanhã melhor que hoje. Né? Então, essa esperança ela é baseada em sonhos. Sonhos não é aquilo que a gente possui. Sonho é aquilo que a gente pensa em conquistar. O sonho é o objetivo. É o fator que nos impulsiona a avançar e ir avante. Tá? E por que a gente está falando de sonho e falando de esperança? No século XIV, os europeus viviam o sonho do Eldorado. Todo mundo sonhava em achar ouro, prata e pedras preciosas. Ninguém sabia onde tinha, mas os caras sabiam que em algum lugar teria ouro, prata e pedras preciosas. Até mesmo porque o feudalismo estava em decadência, né? E os caras perceberam que a terra não seria mais suficiente para manter a economia da Europa. E os caras vão iniciar um período chamado de metalismo, né? E aí começa todo um processo aí de construção de um sonho, que nós chamamos também até de uma certa forma uma aventura, né? Porque os caras vão chegar, vão desbravar os mares com embarcações frágeis, mas vão desafiar, né? Vão desafiar aí os mares e vão chegar na América Espanhola e vai chegar também no Brasil em 1500, que nós chamamos de América Luso-Portuguesa, beleza? Então começa todo um processo aí é uma corrida para encontrar os metais no Brasil. Embora eles chegam na região, eles vão chegar na região litorânea, que não tem uma proposta de produção de metais, eles vão implantar lá a cultura da cana-de-açúcar, que vocês já ouviram falar, né? Ciclo do engenho, né? Onde os holandeses vão estar trabalhando aí com a produção do açúcar. Em paralelo a essa ideia dos holandeses chegando ao Brasil, nós teremos também o início do tráfico negreiro, né? Onde os africanos vão ser traficados para o Brasil, e esses caras vão ser responsáveis por fazer o plantio da cana e também movimentar os engenhos, visto que os índios não se permitiram ser escravizados aí pelos portugueses durante esses primórdios. Beleza? Então a mão de obra começa então com os africanos que chegam no Brasil, e no que eles chegam aqui começa essa produção do açúcar. Então, depois com a expulsão dos holandeses para a Europa, os portugueses vão implementar um capítulo na história que nós chamamos de entradas e bandeiras, que vai ser um período em que eles vão querer conhecer o interior do país. Visto que o litoral para eles já não estava sendo interessante, agora eles querem conhecer o interior. E quando eles buscam conhecer o interior, eles também tinham um outro objetivo, que era povoar o interior do Brasil. Né? Durante esse período do Brasil Colônia, Portugal, que era a nossa metrópole, os portugueses tinham apenas 1 milhão de habitantes, que era para povoar o Brasil e Portugal na Europa. E com isso, o que rolava, pessoal? O Brasil, um território imenso, os portugueses não iriam conseguir povoar esse território todo. Aí eles vão permitir no Brasil um processo super importante, que vai ser a miscigenação. Começa os caras a misturar as raças, não é isso? E aí vocês vão ver que Minas é o país, é o estado que mais reflete esse processo da miscigenação. Vocês conseguem perceber isso de forma bem tranquila, né? Se você olhar
o sul do Brasil, você vai ver um povo que tá mais voltado aí para os alemães, para os ingleses. São raças supostamente mais puras, mas Minas é uma mistura fantástica. É o reflexo da formação do povo brasileiro, beleza? Então nós teremos então esses bandeirantes vindo para cá. Chega aqui o bandeirante Antônio Dias de Oliveira, 24 de junho de 1688. Eles vão iniciar um período chamado Ciclo do Ouro, o ciclo econômico mais importante de Portugal no Brasil. O ouro vai ser primeiramente extraído no leito do rio, que a gente chama de ouro de aluvião. Depois nós teremos as avalanches que são formadas no alto da montanha através da canalização de água. E eles vão formar os grandes tanques que a gente chama de estrutura de mineração, que a gente chama de mundel. E os escravos vão trabalhar e tirar esse ouro. Essa retirada do ouro aqui, ela vai gerar duas revoltas importantes. Em 1720, a coroa portuguesa vai querer cobrar o quinto do ouro, 20% da produção do ouro. E com isso, os mineradores vão se incomodar e levantará aqui um homem importante chamado Felipe dos Santos, que vai liderar o movimento. Esse cara vai repudiar a ideia da coroa portuguesa, mas vai ser enforcado, amarrado por quatro cavalos e arrastado nas principais ruas da vila, com o objetivo de intimidar qualquer movimento que contrariasse as ideias da coroa portuguesa. Para nós entendermos isso aí, um vocábulo mais interessante, nós chamamos isso de repressão. No século XVIII não tinha diálogo, tá certo? Cometeu um crime, automaticamente seria punido severamente para servir de exemplo para os outros. Tá? Depois do insucesso aí da cobrança do quinto, nós vamos ter um período que a coroa portuguesa vai querer arrecadar os impostos atrasados, que a gente chama de derramas. Tá? Não é isso mesmo que vocês estudavam na escola lá? As derramas têm arroba de ouro a cada fim de ano, né? Uma arroba mineira são 15 quilos. Então, portanto, no final do ano a coroa portuguesa queria 1.500 quilos de ouro. Tá? E os brasileiros que aqui moravam, né, eles vão de novo revoltar contra a coroa portuguesa, e eles vão entender que esse metal que está sendo extraído do Brasil, que está indo direto para a Europa, nada disso seria aplicado no desenvolvimento do Brasil. Isso é importante a gente falar disso daí, porque depois eu vou falar do Tiradentes de forma mais profusa. Aí vocês vão ver que a relação entre a morte do Tiradentes e a crucificação de Jesus teve um paralelo importante, porque os judeus estavam revoltados porque estavam pagando impostos altos para os romanos. E aqui no Brasil os caras se revoltam porque a coroa portuguesa estava levando o nosso ouro embora e não estava investindo nada no país. Esse movimento vai chamar Conjuração Mineira, né, que vai ser dilatado aí pelo Joaquim Silvério dos Reis, que aponta o Tiradentes como líder desse movimento. E o Tiradentes vai ser sentenciado a ser preso no Rio de Janeiro. Lá ele vai ser enforcado, esquartejado, e a cabeça do Tiradentes vem aqui para Vila Rica, aonde vai ser exposta ali na Praça Tiradentes, que a gente vai passar mais tarde para que vocês vejam. Então a história de Ouro Preto é um resumo da história que a gente passou para vocês. Isso é um resumo. Para vocês entenderem a importância do local onde vocês estão conhecendo hoje. E nós vamos falar da história da arte na igreja. A história da arte a gente vai falar um pouquinho de Martim Lutero, a gente vai falar um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia, para que vocês entendam que o processo de inclusão social não depende diretamente do Estado, mas depende mais de nós do que do Estado, porque eu tenho que querer ser melhor, eu tenho que querer ser mais. E quando eu quero ser mais, quando eu quero ser melhor, o maior instrumento de inclusão social chama escola. É valorizar os professores, é valorizar o espaço físico da escola, para que vocês tenham uma boa formação intelectual, porque só assim vocês vão ser inseridos nessa sociedade que é tão elitista no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa palestrinha aí, que a gente vai ser breve, a gente não vai falar muito, para não cansar vocês. Mas a gente vai pontuar alguns fatores importantes para que vocês entendam aí de forma mais profusa aí a ideia do professor de trazer vocês para cá. Né?
A gente vai começar a se organizar então para a gente conhecer a mina que está logo aqui. E aí a gente começa o nosso passeio pela mina. O passeio da mina, eu gosto de falar que é uma ideia de despertar a consciência do que foi o período escravatório no Brasil, ter uma consciência da importância dos africanos que aqui chegam, e uma outra coisa, refletir o nosso presente, que não está tão distante do final aí do século XIX. Salários achatados, jornada de trabalho cada vez mais arrochada, e por agora nós temos aí uma ideia de votar a reforma da Previdência, que vai acabar de vez com a questão do proletariado no Brasil. Então, com certeza o professor Moisés, que é tão competente, eu tenho falado com vocês que estudar história não é tomar o conhecimento do passado. Estudar história é antecipar os fatos. Não? Porque a história, como ela vai e volta o tempo todo, quando um povo tem conhecimento de história, ele vai impedir que a história se repita. Nós estamos quase loucos hoje no Brasil, porque nós estamos perto de, mais uma vez, experimentar uma ditadura militar. Estamos a um passo de experimentarmos a ditadura militar. Isso só aconteceu porque o povo não deu valor devido à difusão do conhecimento. As pessoas não dão o valor devido à filosofia, à sociologia e à história, que nós chamamos de ciências humanas, e todo mundo preocupado com a matemática para não tomar calote. Mas no fundo, a ciência que evita o calote são as humanas, que abrem o raciocínio e antecipam a causa das coisas futuras. Então, pessoal, que vocês aí aprendam bastante nesse passeio de hoje. Eu espero ser parceiro de vocês. Estaremos abertos aos questionamentos, tá? Alguma coisa que a gente falar. Hermes, eu não entendi bem isso daí. Pode perguntar que a gente retoma de novo. Né? E a nossa missão aqui é alcançar 10% do grupo. Vocês estão quantos? 49. Né? Então, se eu tiver 5 pessoas aqui que saírem daqui compreendendo a importância da história, a importância da filosofia, a importância da teologia, a importância da sociologia, eu já fico satisfeito. Porque 5 passa para mais 5. Né? Então nós queremos ser multiplicadores. Né? É claro que todo mundo não vai assimilar o que a gente está falando. Mas se uma pessoa entender e multiplicar a ideia, a gente já vai ficar muito feliz. Tá certo? O professor é o senhor que vai pagar os ingressos? Eles que